Estimados irmãos e irmãs, neste 11º domingo do tempo comum, a igreja nos apresenta o chamado, o envio dos 12 apóstolos. Nosso Senhor Jesus Cristo, durante a sua vida pública, fez tudo aquilo que está escrito aqui no Evangelho. Jesus expulsou demônios, curou os leprosos, curou os surdos, cegos, aleijados, coxos. Jesus ressuscitou os mortos. Todas estas obras que ele pediu que os 12 fizessem, ele mesmo fez anteriormente. E estes 12 viram Jesus fazendo isto, ou pelo menos ouviram que ele fazia isso. E depois de um convívio próximo com o Senhor, então Jesus envia os 12. Agora vamos olhar para estes 12. Jesus chamou 12 homens. 12 homens fazendo memória às 12 tribos de Israel. No Antigo Testamento, Jacó teve 12 filhos. Benjamim, Judá, Israel, Levi e assim por diante. Estes filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel, que constituíam todo o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, o povo dele. E os separou, os dividiu nestas 12 tribos, cada uma com uma função. Quando nosso Senhor Jesus Cristo escolheu 12, todas as pessoas que estavam ali sabiam que este número é um número constitutivo do povo. Jesus iria formar agora um novo povo, o novo Israel, que seria a sua igreja. Mas primeiro ele enviou estes 12 às ovelhas perdidas da casa de Israel, que eram como ovelhas sem pastor, ou seja, o povo do próprio Deus estava perdido. Por diversas razões, estavam perdidos, precisando de um pastoreio. Por isso Jesus chama 12 homens, 12 homens que não se escolheram. Em nenhum momento do Evangelho, nós vamos ver os 12 apóstolos pedindo para Jesus que deixassem que eles o seguissem. Jesus os chamou, Jesus os escolheu. Em outro Evangelho, nós vamos ver que a escolha dos 12 é fruto da oração de Jesus. Jesus subiu numa montanha, rezou e depois escolheu os 12. Desta maneira nós compreendemos que a vocação não é fruto de escolha pessoal. Ela é dada por Deus. É Deus quem passa, é Deus quem escolhe. E não só isso. Quem constituiu 12 homens, quem separou 12 homens para pastorear o seu rebanho, a sua igreja, foi ele. Quem constituiu a hierarquia da igreja foi ele. Milhares de pessoas seguiam Jesus, mas ele escolheu 12. Vocês 12 vão ficar comigo. Ele escolheu os apóstolos, para que estes homens perpetuassem na história a sua vida, para que estes homens pudessem fazer aquilo que ele pediu que fizessem. O reino dos céus está próximo. E o que é o reino dos céus? Como Jesus diz no Evangelho: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Este é o reino que compreende a salvação do ser humano total, física e espiritual. Jesus envia os 12 para que os 12 possam, em nome dele, não em nome próprio, em nome dele, governar a igreja, em nome dele, curar, em nome dele, expulsar os demônios, em nome dele, batizar, em nome dele, rezar a missa, em nome dele, unir os esposos, em nome dele, ungir os enfermos, em nome dele, perdoar os pecados. Ele envia esses 12 homens como embaixadores, representantes dele neste mundo. E estes 12 homens que anunciam o reino morreram.
Os 12 apóstolos morreram. Mas estes 12 homens ordenaram outros homens, que ordenaram outros homens, que ordenaram outros homens, que ordenaram outros homens, e cá nós estamos, 2000 anos depois, cumprindo o mandato de Jesus. Cá nós estamos 2000 anos depois, com o sucessor dos apóstolos, o nosso bispo, Dom Antônio, e os sacerdotes. Os pastores têm o dever de governar a igreja de Deus. E hoje, não menos vezes, nós olhamos para o povo e repetimos esta mesma frase. Jesus viu as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Hoje, o povo de Deus, a grei de Cristo, que é a sua igreja, o novo Israel, também em muitos lugares se encontra na mesma condição. São como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque bispos e padres não falam mais o que têm que falar, não ensinam mais o que têm que ensinar, não dizem mais o que têm que dizer, e desta maneira o povo fica perdido. Não é culpa do povo, é culpa dos pastores. Nós muitas vezes, pelo politicamente correto, com medo de sermos profetas e que as pessoas se afastem da igreja, a gente vai dizendo aquilo que o mundo quer que a gente diga, e a gente não corrige, a gente não fala, não prega mais o evangelho. A gente prega um comodismo espiritual, a gente prega uma doutrina à nossa imagem e semelhança, não o Jesus do evangelho, com medo de que as pessoas se afastem, que vão embora, que não escutem mais a palavra de Deus, e assim o povo se perde, porque nesta pretensão de que as pessoas se afastam, muitos se perdem por não ouvir a verdade. Nós olhamos para o nosso povo hoje, e muitas pessoas estão perdidas, porque não têm instrução, porque não conhecem o evangelho, não conhecem a doutrina. Isso deve a várias razões, por culpa pessoal também, porque não estuda, mas a pior culpa são dos pastores, que não ensinam, que não falam, e o povo se perde, sendo que Jesus instituiu os apóstolos, os pastores da igreja, para governar, para instruir, para profetizar. É por isso que nós estamos aqui, em nome de Cristo, anunciar o evangelho. Por isso, meus irmãos, é muito importante, como nós estamos rezando neste ano vocacional, que todos nós, rezemos por vocações, rezemos por padres, rezemos por religiosos e religiosas, que as nossas famílias deem padres e religiosos para a igreja, e não só, mas santos, não só padres bons, mas padres bons e santos. Nós precisamos pedir isto. Hoje, quando nós rezamos pelas vocações, muitas famílias dizem assim: padre, eu rezo pelas vocações. Aí quando Deus chama o filho dela, ela diz assim: não, mas meu filho, pelo amor de Deus, não pode ser padre, não pode ser religioso, não pode ser religiosa, você vai perder a sua vida. O pai e a mãe que rezam pela vocação, mas a vocação da vizinha, do filho da vizinha, o deles não. Por quê? Porque hoje, todos os casais, a maioria, grande parte, não todos, mas a maioria, 99%, olham nos filhos e projetam nos filhos uma funcionalidade. O que o meu filho vai dar para mim? Se ele for padre, ele não vai dar nada. Se ele for religiosa, ele não vai dar nada. Mas se ele casar, ele vai me dar netos, ele vai cuidar de mim, ele vai não sei o que, entenderam? É um pensamento materialista. O que o meu filho vai me dar? Não é o que o nosso filho vai nos dar, é o que ele vai dar para Deus. Ter um padre, uma religiosa e um religioso na família, há uns 50 anos atrás, isso era motivo de alegria, e toda a família tinha um. Hoje, pela falta de crianças, porque não nascem mais crianças, Deus vai chamar o quê? Árvore? Pedra? Os casais não querem ter mais filhos, Deus vai chamar onde? Daqui a quanto tempo vai ter quantos padres? Porque o pessoal resolveu agora, ter cachorro, ter todo tipo de bicho, tratar isso como filho, substituir os animais por filhos. E aí? Deus não vai ver o cachorro rezar a missa aqui. E aí?
Deus chama na família. E nós precisamos rezar para que Deus suscite pastores nas famílias. Da sua família pode sair um bispo da igreja, um papa. Nós temos que ter essa noção sobrenatural das coisas. E saber que Deus conta com as famílias para gerar pastores para a igreja. Padres, bispos, religiosos, religiosas. Deus conta conosco, meus irmãos. O Padre Pio, uma vez, foi atender a confissão de uma mulher. E ao se confessar, o Padre Pio disse assim para ela, porque o Padre Pio tinha este dom. O Padre Pio disse assim para ela: você abortou uma criança. E ela falou sim. E aí a mulher disse a ele: Padre Pio, eu sonho muito, eu tenho muitos sonhos à noite. Eu vejo um homem de branco, com uma tiara, entrando na Basílica de São Pedro, todo paramentado. E o Padre Pio disse: sim, este era o Papa que você abortou. Seria um Papa da igreja que você abortou. Vocês estão percebendo a gravidade que é isso? Quando nós tomamos o lugar de Deus, nós desencadeamos na história uma série de coisas que nós não temos nem noção. Por isso, meus irmãos, vamos nesta missa pedir a graça de Deus primeiro para sustentar os pastores que nós temos, que os padres e os bispos ensinem a verdade, ensinem o povo, levem o povo para o céu. E depois, rezar que nas nossas famílias, nós que somos o povo santo de Deus, a nação eleita, santa, escolhida, que do nosso meio, das nossas famílias, Deus chame, Deus continue suscitando homens e mulheres para servir a Ele e a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.